O Grupo ND e o Grupo RIC divulgam hoje a pesquisa de opinião pública com amostragem em nível Brasil, sobre o cenário e conjuntura político-eleitoral nacional. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Mapa nos dias 18 a 20 de maio. Foram entrevistadas 2.000 pessoas em 193 municípios do país. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O Alexandre Mendonça vai trazer agora os resultados dessa pesquisa. Boa tarde, Alexandre. Olá, boa tarde para você, Polito. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. A gente vai mostrar primeiro a primeira parte da pesquisa feita em todo o território nacional. E a primeira pergunta foi sobre a situação socioeconômica no país. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Bom, no resultado da pesquisa dizem que vai melhorar 24%. As pessoas que acham que vai continuar igual, 30,3%. As pessoas que acham que vai piorar a situação econômica do país, 33,4%. E as pessoas que ainda não sabem, 12,3%. A segunda pergunta é a seguinte: entre os possíveis candidatos, em quem você votaria em 2022? Vamos dar uma olhada nos gráficos também? Em primeiro lugar aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 36,8% dos votos. Em segundo aparece Jair Bolsonaro com 26,8%. Sérgio Moro aparece em terceiro com 5,1% dos votos. Ciro Gomes na sequência com 5%. Luciano Huck depois com 4,5%. O governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3,3% dos votos. Luiz Mandetta aparece com 2,7% dos votos. João Amoedo com 2,6% dos votos. Brancos nulos e não sabem ainda em quem votar, 5,1%. E não sabem, 8,4%. A pesquisa também pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum. Vamos aos números também. Em primeiro lugar aparece Jair Bolsonaro com 52,2% de rejeição. Luiz Inácio Lula da Silva aparece depois com 28,2% de rejeição. Logo na sequência, João Dória com 4,4% de rejeição. Ciro Gomes aparece em quarto lugar com 3,9% de rejeição. Luciano Huck vem na sequência com 2,3%. 1,4% não votariam em Sérgio Moro. Luiz Mandetta com 1,1% dos votos. João Amoedo aparece com uma rejeição de 0,5%. As pessoas que acham que não rejeitariam nenhum deles, 1,6%. E as pessoas que não sabem, 4,7%. A próxima pergunta é no segundo turno, em quem você votaria? Em Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos aos números então? Em primeiro lugar aparece Luiz Inácio Lula da Silva com 51,4% dos votos. Em segundo, Jair Bolsonaro com 31,5% dos votos. Brancos e nulos, 11,7%. E não sabem, 5,5% dos votos. A pesquisa também perguntou como é que você avalia a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui então os números. Como ótima, 16,3% das pessoas responderam. 12,4% responderam que foi boa. Regular, 13,1%. As pessoas que acharam uma gestão ruim, 15,2%. Péssima, 39,8%. E as pessoas que não sabem, 3,2%. E como as pessoas avaliam a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19? Vamos ver então como é que ficou o resultado. As pessoas que acham ótima, 13%. As pessoas que acham boa dos entrevistados, 12%. 15,1% acharam regular. Ruim, 11,1%. As pessoas que acharam péssima somam 46,4%. E as pessoas que não sabem, não responderam, 2,5%. Na sequência, a pesquisa perguntou o seguinte: você votaria num candidato que, por exemplo, se posicionou dando total prioridade para a saúde com restrições de várias atividades econômicas, somam 42,8%. Ou aqueles que acham que se posicionou aí dando prioridade apenas à economia sem restrições, somam 23,8% dos entrevistados. Não sabem, 33,5%. E na última pergunta, se você se considera, por exemplo, um eleitor, acima de tudo, antipetista. 11,9% foi o resultado. Ou
a pessoa que apoia, por exemplo, o jeito de Bolsonaro de governar, somaram 20,9%. Anti-Bolsonaro, 17,8%. As pessoas que querem uma outra opção somaram 29% e não sabem 20,5%. Esses são os números, então, da pesquisa em todo o território nacional. Polito. Obrigado, Xande. O Instituto Mapa também realizou uma pesquisa somente com eleitores catarinenses. 812 pessoas foram entrevistadas em 46 cidades aqui de Santa Catarina nos dias 18 e 19 de maio. A margem de erro é de 3,4% para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. Polito, agora a gente vai mostrar como é que foi o resultado, né, dessa grande pesquisa só em Santa Catarina. Então a primeira pergunta, a mesma, né, da anterior, como é que vai ficar a situação econômica do país daqui para frente, hein? Olha só o resultado então só para Santa Catarina. As pessoas que disseram que vai melhorar corresponde a 35,1% dos entrevistados. As pessoas que dizem que vai continuar igual, 29,7% dos entrevistados. Os que dizem que vai piorar somam 24%. E as pessoas que não sabem o que vai acontecer, 11,2% dos entrevistados. A próxima pergunta é em quem você votaria para os possíveis candidatos à presidência da República em 2022. Em primeiro lugar, aparece então Jair Bolsonaro com 44,5% dos votos. Em segundo, Luiz Inácio Lula da Silva com 22,3% dos votos. Luciano Huck aparece em terceiro com 6% das intenções de voto. João Amoedo na sequência com 4,6%. Ciro Gomes está empatado com o Sérgio Moro com 3,6% dos votos. Luiz Mandetta, 3,2% dos votos. João Dória, o governador de São Paulo, 3,1%. Brancos e nulos correspondem a 1,7% e as pessoas que não sabem ainda, 7,5% dos votos. Agora, em quais desses candidatos você não votaria de forma alguma? Vamos dar uma olhada aqui então nos números. 47,9% responderam que não votariam em Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro, 35% dos votos. Não votariam, por exemplo, em João Dória, 4,7% dos entrevistados. Luciano Huck tem uma rejeição de 3%, Ciro Gomes, 2,3%, João Amoedo, 1%, Luiz Mandetta, 0,5%, Sérgio Moro com 0,4% de rejeição, não rejeitam nenhum dos candidatos, 1% dos entrevistados e não sabem 4,3%. Se o segundo turno fosse hoje, em quem que você votaria se a disputa ficasse entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva? Pela nossa pesquisa, votariam em Bolsonaro 52% dos entrevistados, Luiz Inácio Lula da Silva teria o voto de 31,8% dos entrevistados. Brancos e nulos, 8,7% e ainda não sabem, 7,5%. Na sequência, a pesquisa pergunta como que você avalia a gestão do governo Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico, avaliam como ótima, 32,6% dos entrevistados. Como boa, 16,4%, como regular, 14,4%, como ruim, 11,5%, como péssima, 24,1% e não souberam responder, 1% dos entrevistados. E como ficou a avaliação do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19? Pelo resultado, então, da pesquisa, 21,9% responderam que foi ótima. 18,7% responderam que foi boa, 14,5% disseram que foi regular, 13,1% responderam que foi ruim, péssima responderam 30,2% e não souberam responder 1,6%. Para o ano que vem, você prefere votar num candidato que, durante a pandemia, olha só, se posicionou dando prioridade à saúde, com restrições, né, na área econômica principalmente, 30,3% dos entrevistados. Já aqueles que acharam que ele se posicionou dando prioridade apenas à economia, sem restrições, 36,2% dos entrevistados. Não souberam responder, 33,5%. Para Santa Catarina, a pergunta também foi a seguinte: se você se considera um eleitor, acima de tudo, antipetista, olha só o resultado, 9% dos entrevistados. Que apoia, por exemplo, a maneira de Bolsonaro de governar, 35,7% dos entrevistados. Anti-Bolsonaro respondem 16,5% dos entrevistados.
Aqueles que querem uma outra opção somam 24,3% e que não souberam responder, 14,5% dos entrevistados. Foram esses, então, os resultados para a pesquisa em Santa Catarina. Volto contigo, Polito.